Olá, amados, a paz de Jesus e o amor de Maria. Neste mês de agosto, quando nós estamos vivendo, estamos celebrando as vocações. Este mês de agosto é dedicado às vocações. Nessa primeira semana que está se encerrando hoje, nós celebramos as vocações sacerdotais, os ministros ordenados, os bispos, os padres, que a gente conhece como presbíteros, e os diáconos. Então a gente dedicou essa primeira semana a eles. A partir de amanhã, segundo domingo, segunda semana de agosto, com a abertura com o Dia dos Pais, nós vamos lembrar da família, a Semana da Família, os vocacionados aí ao matrimônio, E aí, também na terceira semana, nós vamos falar sobre as vocações religiosas e, por fim, as vocações dos leigos. Eu tenho um vídeo que eu falo mais aqui, sobre esse mês das vocações, mês de agosto. Vou deixar aqui na descrição para vocês. E hoje nós celebramos uma vocacionada, uma linda santa que é brasileira. Não sei se vocês sabem, hoje 13 de agosto nós celebramos Santa Dulce dos Pobres. É sobre ela que eu vou falar aqui um pouquinho nesse vídeo, aí dedicando esse mês das vocações a ela, a essa santa tão querida para nós, que é daqui do Brasil, Então, Santa Dulce dos Pobres, ela nasceu na Bahia, viveu ali em Salvador, sua vida ali foi em Salvador, todo o seu trabalho missionário, mas que se repercutiu pelo Brasil inteiro e pelo mundo, Ela nasceu em 25 de maio de 1914, e ela veio a morrer em 13 de março de 1992, com 77 anos. Ela era conhecida como o Anjo Bom da Bahia. Vou falar um pouquinho sobre a história dela, O nome dela era de batismo, era Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Era o nome dela de batismo. E a família dela era uma família de posses, O pai dela era cirurgião dentista, Tinha boas condições, E então ela vivia ela tinha uma vida boa, Mas aos 13 anos de idade, ela foi até a favela, uma favela lá em Salvador, e viu aquela situação, de como as pessoas viviam e se compadeceu. A partir daí, então, ela começou a dedicar a sua vida aos pobres. E na casa do próprio pai, ela recebia alguns pobres, Ela cuidava de algumas pessoas. Aí depois ela começou a entrar em contato com a congregação, mas o irmão dela ficou sabendo e falou para o pai, e o pai dela impediu, porque queria que ela fosse professora. Então ela seguiu a vontade do pai e se formou professora. Contudo, após ela se formar professora, ela entrou para uma congregação em 13 de agosto de 1933. Ela entrou para a congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. E aí, então, ela recebeu, se tornou irmã dessa congregação e foi batizada com o nome de Irmã Dulce. Ela escolheu esse nome em homenagem à sua mãe, Dulce Maria, a quem ela perdeu quando ela tinha 7 anos de idade. A mãe dela faleceu quando ela tinha 7 anos de idade. Então, ela escolheu esse nome em homenagem à sua mãe. E Santa Dulce, ela não tinha onde, cuidar dos seus pobres, dos seus doentes. Então ela ia, de canto em canto e cuidando. Depois ela era despejada desses lugares, até que ela começou a cuidar lá mesmo na congregação. Foi destinado para ela, a irmã, a superiora, deixou que ela cuidasse dos seus pobres, mas no galinheiro, era o único lugar que tinha para ela cuidar. Mas mesmo assim ela cuidava, mesmo com toda dificuldade, ela cuidou dos seus pobres ali no galinheiro, e onde mais desce, ela conseguia ajuda de algumas pessoas, mas sempre sem fazer propaganda de ninguém, sem mostrar, questão partidária, política. Ela tinha ajuda de políticos também, mas ela só falava que o partido dela era do amor aos pobres, Ela cuidava muito dos seus queridos pobres.
E o que é muito interessante, porque assim, hoje nós estamos, o evangelho de hoje, né, está em Mateus 19, de 13 a 15, e Jesus vai falar, né, chama as crianças e fala: deixai vir as minhas crianças, porque o reino dos céus é semelhante a elas, né? O reino dos céus é para aqueles que são semelhantes a elas. Então Jesus acolhe os pequenos, né? Jesus acolhe aqueles fragilizados, e ela fez a mesma coisa. Santa Dulce buscou acolher aqueles mais fragilizados, era quem precisava. Então ela ia até eles. É um exemplo para nós, né? Nós também devemos buscar estar sempre olhando para o nosso irmão que mais precisa da nossa ajuda. Então Santa Dulce, ela morreu, como eu já disse, né, em 13 de março de 1992. Ela foi beatificada em 22 de maio de 2011, né, por um enviado especial do Papa Bento XVI. E em 13 de outubro de 2019, ela foi canonizada pelo Papa Francisco, né, e virou a nossa Santa Dulce dos Pobres, né, conhecida aí como Anjo Bom da Bahia. É muito querida naquela região e no nosso Brasil inteiro pelo seu amor, pela sua dedicação aos pobres, né? E ela deixa, dentre as suas falas, né, lindas, inspiradas pelo Espírito Santo, ela vai falar para nós que miséria é a falta de amor entre os homens. Então que nós busquemos amar mais uns aos outros, né, para viverem em caridade e deixar, né, que a miséria acabe, porque a gente precisa de amor, a gente precisa de misericórdia, né? Como Jesus fez por nós, a nossa miséria no coração dele virou a misericórdia. Então que assim como Jesus nos pediu, como Santa Dulce dos Pobres nos ensinou, que nós possamos ser misericordiosos com o nosso irmão. Então, um bom dia, uma boa semana para vocês, um bom mês vocacional, né, para vocês todos, que também saibam, quem ainda não sabe da sua vocação, que possa pedir ao Espírito Santo a inspiração para isso, né, para que descubra a sua vocação e viva com amor, com caridade, com santidade, né, e que Santa Dulce dos Pobres interceda por todos nós, que estejamos sempre debaixo do amor e da proteção de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.